Bom, como o professor Anderson falou, né, vou dar aqui uma breve introdução sobre o R Markdown. Mas ele teve como início o Markdown, né? E o que é Markdown? Markdown é uma linguagem de marcação simples, de fácil leitura, né, easy to read, para escrever textos. Então, ele permite que você crie documentos com uma certa qualidade, né, de forma que você integre códigos e o texto corrido, como a gente faz, por exemplo, no Word. Então, assim, como vantagens, a gente tem justamente essa mesclagem do código com uma narrativa, né? Ainda mais no contexto de visualização de dados, não é só simplesmente fazer uma visualização. Você, em algum momento, muito provavelmente tem que apresentar isso. Uma outra vantagem é a reprodutibilidade, né? Você deixa tudo estruturadozinho, então qualquer máquina que você for rodar, deixando o código mais reprodutível possível, vai chegar naquele mesmo resultado final. E o documento dinâmico, então você consegue atribuir parâmetros que muitas vezes é só a atualização de relatório, por exemplo. Então, a gente tem implementações em diversas linguagens, como por exemplo Python, PHP, e no nosso contexto aqui é o R Markdown, né, que seria então o caso do Markdown voltado para o R, que é o que a gente utiliza. Então aqui eu deixei já linkado o site do R Markdown, então é só você clicar aqui no site oficial que já vai para o site, né? Aqui é a página inicial, basicamente, e aqui dentro você consegue encontrar materiais e tutoriais e também o livro base, né? Que aí destrincha um pouco mais as funcionalidades e explora um pouco mais disso. Então, o sistema de geração por trás do R Markdown, né, que é a criação do documento, ele inicia com o arquivo de extensão .rmd, que é o R Markdown, que contém a combinação dos códigos Markdown e R. E aí, esse documento ele é enviado ao init, que vai ser o responsável por executar todos os blocos de código de R, né? E por criar um documento Markdown por trás. E depois disso ele é processado pelo Pandoc, que esse sim vai ser o responsável por criar o seu produto final, né? Se você quiser transformar para uma versão PDF ou então para uma versão de Word, que é o que muita gente está mais acostumado, né? A apresentação de slide, essa apresentação que eu estou exibindo, por exemplo, foi feita no Markdown também. Livros, tem vários formatos e no próprio site ele já explora um pouco mais disso. Então, iniciando o Markdown, basicamente você abre a tela do R padrão lá, ou no RStudio, que é o que normalmente a gente usa, e aí você segue esse caminho, né, novo documento, file, new file, clica lá na opção R Markdown, document, e ok. Então ele já vai te dar uma estrutura, um modelinho simples lá, que dá até para você só executar, que já é um mini documento Markdown, assim, ele dá de exemplo. E aí, o que seria o preâmbulo, né? O preâmbulo é justamente o cabeçalho, que vai ser logo o início do seu documento, que é onde você vai estruturar todo o escopo do documento. Então, você consegue incluir a data, título, subtítulo, autor, definir cores e temas. Então, aqui embaixo, eu estou com um exemplo justamente de preâmbulo, que é o mais simples, que é justamente quando você segue esse caminho de cima, né? Que eu botei aqui em cima de novo o documento. Esse aqui já é o mais básico que tem, que ele vai fazer a extensão do HTML, vai botar o seu nome, né, do seu usuário, o título padrão e a data do dia que você está abrindo o documento. Para sintaxe de textos, inicialmente a gente tem os títulos, então você consegue ter essa diversidade de tamanho de título, né, que é construindo a partir da inserção de hashtags. Então, se você quiser, por exemplo, esse título 1, você insere apenas uma hashtag. Se você quiser o título 3, você insere 3 hashtags. E aí ele já identifica que você está querendo utilizar esse padrão de título. Para marcações, a gente consegue escrever o texto em itálico, negrito, as mesmas coisas que a gente faz já por padrão no Word, né? Então, para você escrever em itálico, você coloca um asterisco antes e depois do que você quer deixar itálico. Se for negrito, você coloca 2 asteriscos. Se for itálico e negrito, vão ser 3 asteriscos.
Se for um texto taxado, igual tá aqui, né? Vai ser o tiozinho, só que são 2 tiozinhos antes e depois. E se você quiser deixar grifado, como eu deixei aqui, você tem que escrever esse, tipo esse comandinho, né? Entre o maior que e o menor que marque. E no final você tem que adicionar essa barrinha. Aí ele já deixa grifado. Então, uma outra possibilidade é escrever com esse nível de texto. E também, para você ir de acordo com esses níveis que eu deixei, vai ser de acordo com a inserção do símbolo maior que. Isso é útil para quando você for botar, por exemplo, alguma citação, né? Então, você está escrevendo o seu texto, sei lá, você vai fazer uma citação direta de um determinado autor, aí você pode utilizar, por exemplo, esse nível 1, bota lá um maior que e escreve a citação direta fazendo referência ao autor. Então, ele destaca já no seu texto corrido e aí fica mais fácil de você identificar que aquele trecho é referente a uma citação, né, de outra pessoa. Para a inserção de listas, a gente consegue fazer a estrutura de listas ordenada e não ordenada. Então, para a ordenada, que é essa primeira estrutura que eu fiz, é só você inserir o tracinho, né, do menos, e para você fazer o nível, igual tá aqui, bolinha vazia, né, e o quadradinho, você pode apertar o Tab. Então, se eu apertar o Tab uma vez, ele vai vir para esse nível do bolinha aberta, e aí se eu colocar o tracinho aqui, ele vai ficar nesse segundo nível. Se eu for mais um nível, ele vai para o quadradinho, que é o segundo nível. Terceiro nível, na verdade. E para o ordenado, você precisa só inserir o número mesmo, que ele também já reconhece. Então, o ordenado é até mais simples. Para elementos matemáticos, ele segue o mesmo padrão do LaTeX, caso alguém já tenha utilizado o LaTeX, né? Que aí você consegue escrever a sua expressão matemática e consegue distinguir também se você quer que ela fique inserida no texto ou tenha destaque centralizado, né? Que é dado de acordo com o cifrão. Então, se você colocar 2 cifrões, você está indicando que você quer inserir aquela fórmula, aquele elemento matemático centralizado, né, no seu texto. E se você colocar só um, você está indicando que é para deixar como texto corrido. Para inserir tabela também, ele é bem simples, que você basicamente vai utilizar esse símbolo aqui como separador de coluna, né? E para separar aqui, por exemplo, o título da sua coluna dos componentes da coluna, você insere tracinhos apenas. Que aí ele já entende que aquela parte de cima está sendo referência do, tipo, o nome da coluna, né? E a gente pode inserir 2 pontos para indicar o alinhamento. Então, por exemplo, se eu coloco 2 pontos, a sequência de tracinhos e 2 pontos no final, ele está indicando que eu quero centralizar, que foi o que aconteceu aqui nessa segunda coluna. Se eu coloco só os 2 pontos e preencho o resto com um tracinho, ele vai centralizar à esquerda, que é o que acontece aqui na primeira coluna. E aí, uma outra forma de fazer tabela também é utilizando esse comando cable, né? Então, aqui ele está com o exemplo do cars. E aí, ele já dá a estrutura mais bonitinha do que você tem que formatar a tabela toda por trás, igual o exemplo anterior. Para inserir imagem, você precisa seguir essa estrutura aqui. Então, você inicia com uma exclamação, abre colchetes, escreve o nome que você quer dar para aquela imagem. Essa imagem que eu inseri aqui, eu não botei nome nenhum, então ficou em branco. E entre parênteses você escreve o caminho, né? Seja um caminho da internet ou então o caminho na sua pasta que você está trabalhando, o diretório de trabalho. Quer dizer, se for fora do diretório que você está com o arquivo Markdown, você precisa inserir isso, né? Mas se for no diretório que está o seu arquivo Markdown, você pode colocar só o nome da figura, que ele já vai reconhecer. Para inserir links, você consegue inserir links externos, né? Igual aqui tem o site do departamento, então você clicar aqui já vai para o site do Departamento de Estatística da UFBA. E a estrutura é quase a mesma do anterior. Você coloca entre colchete o nome que você quer deixar, né? Deixar explícito.
e entre parênteses você coloca o endereço daquele site. Creio que também dê para fazer essa linkagem internamente no documento. Eu, particularmente, nunca fiz, mas eu acredito que dê para fazer. E para sintaxe de código, bom, a gente não é correto, ele não vai entender se você deixar tudo numa mesma página em relação ao que é texto corrido e o que é código. Então, a distinção entre o que é código e o que é texto corrido é o que a gente chama de chunks, né? Que é justamente as janelinhas onde você vai indicar que é um código R, por exemplo, e nessa janelinha você escreve o código R, que aí quando o documento for compilar, ele entende que ali dentro ele está executando um código R que tem todo um processo, né, para ser feito. Então, aqui tem algumas opções de chunks, que a gente pode exibir ou não o código, a gente pode exibir ou não o resultado, pode indicar se é ou não para compilar aquele chunk, porque às vezes você pode simplesmente estar fazendo um teste, não quer expor aquilo no documento final, né? Então você pode utilizar essa opção, por exemplo. O warning, a mensagem, se você quer imprimir ou não, redimensionar figuras, por exemplo. Então, tudo isso você consegue ir ajustando dentro do seu documento. Então, aqui um exemplo. Aqui é a utilização da função do ggplot, né, para gráfico. Então, por exemplo, eu botei esse código dentro de uma chunk padrãozinha lá que tem, e esse 15.4, ele já é o resultado desse x aqui, que está sendo calculado como a média da velocidade. Então, para ele aparecer ali, eu precisei abrir e fechar aspas simples e colocar esse R, para indicar o que está embaixo, né, em roxo. Colocar esse R para indicar que é a linguagem R, que é para ele entender. E o X, ele automaticamente entende que é o resultado do X calculado em cima, né? Da média da velocidade dos carros. Isso no contexto de texto corrido, né? Para imprimir um gráfico, por exemplo, você pode omitir o comando. Então, é isso que está fazendo aqui. Você botou o eixo como false, então ele não vai exibir o código, mas ainda assim ele está exibindo a mensagem que retornou, né, ao executar esse código. E se você botar para suprimir essa impressão da mensagem, ele já não vai aparecer no seu documento final. Então, isso faz parte da configuração quando você está abrindo a chunk, né, para escrever o seu código R. Aqui eu já usei o eval igual false, então ele, apesar de imprimir o gráfico que eu tinha salvo como G, quer dizer, ele está imprimindo o que está na minha chunk, que é o G, que é o gráfico, mas ele não está imprimindo a imagem em si, né? O gráfico resultado. O gráfico resultado eu botei para imprimir aqui atrás, que ele, nessa chunk aqui específica, eu já botei para puxar o gráfico anterior. Tem como você botar um comando, né? Ao abrir, você faz referência a algum chunk que você tenha nomeado, porque você tem essa possibilidade de nomear cada chunk para você puxar quando você quiser aquele determinado resultado. Bom, para formatar o tamanho da figura e alinhamento, a gente tem como possibilidade esses comandos, né? Então, você consegue dimensionar se você quer maior, se você quer menor, se você quer centralizado, por exemplo. E aqui também eu deixei explícito, né, que aqui centralizado, o tamanho da figura, se era ou não para imprimir mensagem e o código. Mas tudo isso meio que você vai ficando um pouco mais natural de acordo com os documentos que vocês vão fazendo, né? De início, assim, vai bater um pouco a cabeça, mas depois começa a fluir melhor. E uma outra possibilidade é inserir imagens que estejam gravadas no disco, né? Então, com esse comando aqui, include graphics, você consegue, por exemplo, fazer a adição de GIFs, como é esse aqui, e ele também consegue compilar dentro do próprio documento. Uma outra possibilidade é escrever notas de rodapés e bibliografia. A nota de rodapé, ela aparece assim, igual eu botei aqui, né? Eu acabei esquecendo de botar o comando, mas não é nada difícil, basicamente é você escrever entre maior que e menor que o sup,
e o que você quer deixar como sobrescrito no meio. E embaixo você faz uma referência escrevendo ponto footnote. Aí você e abre e fecha post-it. E aí você escreve o que é que você quer fazer referência de notas de rodapé, né? Explicitar ali. E para a bibliografia, uma possibilidade é dessa forma aqui que eu deixei, que ele não compilou aqui no slide, mas no HTML, por exemplo, ele funciona normal. Então, é você escrever um texto, e aí você coloca esse abre e fecha colchete com o chapeuzinho 2, e aí ele já consegue reconhecer que isso é uma referência de bibliografia para adicionar ao final do documento. E aí no HTML ele já funciona mais bonitinho. Uma outra possibilidade é a bibliografia pelo LaTeX, né, que é a mesma estrutura que a gente tem lá que normalmente usa no LaTeX. Você usa o @article, e aí tem o título e todo o nome do arquivo. E para utilizar dessa forma, você precisa adicionar essa estrutura lá no preâmbulo, no início, né? E ter também esse arquivo de referência .bib, que ele consegue puxar, né? A estrutura. Então, para você usar como referência, é só botar o arroba e o nome que você definiu, ou então, entre colchete, você também escreve, né? O arroba e o nome que você definiu, que ele já consegue entender. Aqui tem 2 sites recomendados. O primeiro é tipo um guia mais simples do R Markdown, no próprio site deles. É um guiazinho muito bom, assim. E o segundo, ele já vai direto para o livro base, né? Que aí você consegue destrinchar muito mais as funcionalidades. Então, assim, se tiver com um pouquinho mais de tempo, né? Ele é muito bom. Mas o primeiro são algumas coisas um pouco mais básicas e mais imediatas, você já consegue entender. Então, aqui foi basicamente uma definição geral, né, do Markdown, do sistema de geração, mas meio que por cima mesmo, não tão detalhado. O que foi o que é um preâmbulo, né, algumas sintaxes básicas que todo documento basicamente precisa, e algumas formas de bibliografia, que eu creio que também não sejam as únicas, né, deve ter algumas formas diversas nisso. Maravilha, Ellen. Foi excelente. Eu acho que vale a pena, né? Eu separei aqui, eu vou fazer um pouquinho, um hands-on bem leve com o pessoal com a Markdown, né? Uhum. E mostrar esses atalhos e falar de umas coisas básicas, principalmente que eu tenho utilizado, né, bastante o Markdown na disciplina do mestrado nesse semestre para fazer as demonstrações, né? A Ellen está acompanhando também, né? Às vezes a gente fica lá, né, de manhã fazendo as demonstrações matemáticas, né, teoremas, né, usando o R Markdown. Então, gostaria de perguntar antes de eu compartilhar minha tela, né, agradecer a Ellen também e perguntar, né, se alguém verificar se alguém tem alguma pergunta antes de eu compartilhar minha tela para a gente fazer um pouquinho de hands-on e depois eu vou falar da próxima atividade, atividade 3. Professor, oi. Sim, Eu tenho uma pode. pergunta. Eu estava tentando usar R Markdown em outra disciplina que eu estou fazendo hoje, ou, quer dizer, esse semestre, e na hora de. Eu não sabia que dava para inserir imagem de todas essas formas. Aí, na hora, eu estava botando para plotar o gráfico, e aí o R Markdown ele já jogava imediatamente no arquivo de texto, sem você fazer nenhuma especificação de como você quer que a imagem, o gráfico, no caso, seja inserida. Só que aí ele cortava a janela. No caso, ele pegava só o gráfico como ele estava na janela do R antes de você dar o zoom, sabe? Aí, nesse caso, o Ah, indicado seria a gente salvar a imagem e depois inserir pelo caminho, né? Pela pasta ou pelo... veja bem, tem alguns argumentos que você pode modificar, né? O fig align, por exemplo, para colocar a figura no centro, né? O fig Uhum, width, né? Que é a largura dele, o fig weighted, né? Que é a altura e a largura, né? Então você uhum, consegue modificar se está alinhado à direita, à esquerda, ao centro, né? Aumenta o gráfico, diminui o gráfico. Mas realmente essa janela gráfica ela é um pouco complicada, certo? Então uma dificuldade que eu já tive, por exemplo, né? Eu estava escrevendo um documento em Markdown que o fundo dele era cinza. Então, os gráficos que eu estava gerando, ele tinha que ficar com fundo cinza também, senão ia ficar uma coisa assim, né? O documento com fundo cinza e o gráfico em branco, certo? E mesmo colocando aquele parâmetro gráfico, né, par
é, DG, né? E aí a cor que você quer, que é o fundo do gráfico, que é para mudar a cor do fundo do gráfico do R tradicional, né? E colocando transparente ou NA, que é sem nada, ele não estava, mesmo assim, estava imprimindo branco. Aí eu tive que fazer, essa parte do preâmbulo é bastante interessante, né? Porque muita coisa que a gente consegue fazer, isso um pouco mais avançado nesse link que a Ellen deixou do livro, né? Depois a gente vai pegar esse arquivo da Ellen e colocar lá no Google Classroom com os links já, né? E porque gera um ponto HTML, né? Essa versão. Você pode tanto gerar com o Markdown HTML, que é o mais comum, como PDF, né? Tem outras, né? Pode gerar até PowerPoint, né? Tem outras formas, né? Pode gerar documento de Word também, só que a configuração é um pouco mais limitada. No HTML é algo que dá para fazer quase tudo, digamos assim, né? Mas nesse preâmbulo que você consegue fazer as configurações mais avançadas. Então, por exemplo, mudar o tipo de fonte, né? Uma coisa que é interessante comentar é que o Markdown ele vem para ser uma linguagem, entre aspas, né, que não é uma linguagem, o HTML, né, que é para programação de site, onde que é uma estrutura, uma linguagem de marcação que a gente chama, né? E o Markdown exatamente vem com essa sintaxe, né, para ser um HTML mais simples, né? Para quem já viu HTML, né? Então, geralmente quando começa a fazer um site, né, um tag HTML, né? Aí no final, tag head, né, seria o cabeçalho do site, etc. Né? Vale a pena, né, para quem quiser se aprofundar um pouco mais em Markdown, dar uma olhada como funciona o HTML, porque o Markdown ele é um resumo, né, para ser mais rápido do que o próprio HTML. E essa parte de mark, né, que a Ellen mostrou, que é como para deixar grifado, né, em amarelo que é o default, que vocês viram, né, que é maior, mark, menor, né, que isso é uma tag, a gente chama de tag, né. Isso, Ellen, se você puder mostrar de novo. Isso basicamente um bloquinho de código, né, esse maior, mark, menor, né, e a barra fechando, né, isso no HTML é chamado de tag. E todas as tags que funcionam em HTML, você pode utilizar no Markdown. Então, uma tag que eu uso muito é mudança de linha. Eu vou até fazer com vocês aqui, né? Menor, BR, maior. Né? Aí, fecha de novo, né? Menor, barra, BR, maior. Tá? Então, toda a estrutura que você usa em HTML, você pode trazer para o Markdown. A ideia do Markdown é que fique mais fácil. Então, essa pergunta que o Eduardo fez sobre a imagem, né? Você pode até pegar uma tag, né? Que a tag barra menor IMG, né? Para HTML5 e o inserir dessa forma. Só que aí fica um pouco mais. Aí você está fazendo em HTML mesmo, né? Digamos assim, né? Então, HTML serve para fazer uma coisa rápida ali, né? Fazer uma configuração rápida. E o mais interessante, nesse preâmbulo, né, mexendo nessas estruturas, é importante que você consegue também, para HTML, fazer modificações mais avançadas ainda, né? Como, por exemplo, eu falei que eu estava mexendo num arquivo que o fundo dele era cinza, né? Então, eu consigo configurar isso através de um outro arquivo que é chamado CSS, que geralmente os arquivos CSS são os arquivos que deixam sites mais bonitos, que deixam o site responsivo, né? Então, são os arquivos específicos de styles, né? Cascade style, né? Que é CSS. E você consegue inserir. Então, isso é algo mais avançado, tá? A gente não vai fazer isso no curso. A ideia dessa aula, né, que ela ministrou, é exatamente vocês, para quem não conhece o R Markdown, começar a utilizar, porque agora os próximos relatórios eu vou pedir em R Markdown, né? Então a gente já juntou, né? Já fez a correção, já juntou a primeira atividade de vocês em Markdown e como eu comentei com vocês, né? A gente vai ao decorrer do curso a gente vai ver esse material que a turma está escrevendo, né? Ele vai crescendo, né? E vai ficar um materialzinho bem interessante, né? E feito em Markdown, tá? Então a gente já vai pedir em Markdown, como a Ellen comentou, né? A gente está num curso de visualização de dados, mas a parte de comunicação final é muito importante, né? No final, logo lá em junho, a gente vai fazer uma aula rápida de Shine, né? Que é uma outra estrutura, né? Para comunicar os dados, né? Os resultados, bastante interessante, né? Mas o próprio Markdown ele serve para isso também, para comunicação.
Então, você consegue escrever um relatório, você consegue fazer um slide, você consegue fazer um arquivo de PowerPoint, um arquivo de Word, né? Criar um PDF, né? Então, criar um site, por exemplo, né? O site é um pouquinho mais complicado, né? Mas você consegue fazer muita coisa, né? Basicamente, assim, o que você consegue fazer com HTML, você consegue fazer com Markdown de uma forma mais fácil. Aí, essa estrutura de digitação de fórmula para gente, né? Isso, vai ficar gravado, sim. Né? Vai ficar gravado. Foi uma aula assim rápida, né? Acho que foi uma meia hora, mas vai ficar gravado e hoje eu vou fazer o hands-on aqui com vocês. Ah, já perguntou e saiu. Acho que ela tá ocupado. Deve ter caído. Ou caiu, né? Isso. E então, não, mas vai ficar gravado, né? A gente vai divulgar lá nessa parte. Então, é interessante, uma coisa que muitos alunos fazem, né? Às vezes se vê um pouco de Markdown em alguma disciplina, que já vai construindo, né? Então, essa parte do Jupyter, dos notebooks, né? O Google Colab, o Jupyter Notebook, né? É quase um Markdown, né? Porque você consegue ir escrevendo o relatório e rodando seu código, né? Os blocos de código, os chunks, você consegue ir rodando, né? Em partes também. Só que eu não julgo que é um simples notebook, digamos assim, né? Porque o Markdown é um pouco mais. Você consegue fazer slide, consegue fazer site, consegue fazer um monte de coisa, né? Então, você consegue fazer também, né? Vai escrevendo, vai rodando código, vai deixando o relatório já pronto, mas você consegue fazer outras coisas também, que é muito interessante, né? Então, eu estou num processo de passar todas as minhas aulas para Markdown, né? Então, alguns cursos eu já fiz isso, outros ainda não, de visualização ainda não fiz, né? Mas a próxima vez que ministrar essa disciplina, de alguma forma, eu vou passar tudo para Markdown novamente. Meus slides atualmente são de PowerPoint, né? Mas é simples passar, né? É simples, mas não, né? Tem que sentar, né? Ainda sou meio tenho trabalhado na área de visualização justamente por isso, né? Então eu era web designer, né? Webmaster, né? E já fiz muita coisa da parte de sistemas online, né? Com a parte web, né? Esses gráficos mais modernos que hoje o ggplot faz rapidamente, né? Quando eu estava na graduação, eu ficava, né? Horas ali, né? Modificando os gráficos, criando paleta de cor, né? Eu fiz uma paleta de cor chamada Traffic, né? Que ela sai do vermelho e vai para o verde, né? Então, eu tinha uma função que eu criei, né? Se eu quisesse 1000 cores diferentes, né? Saindo do vermelho e indo para o verde, eu tinha. Né? Se eu quisesse 2000 cores, ele tinha, né? Então, o número de cores que eu queria, ele já fazia isso, né? É que agora, né? Então, a comunidade do R é muito intensa, né? Então, hoje você faz isso, uma paleta de cores, assim, saindo de uma cor para outra e numerando o número de cores que você quer, né? Você já tem um pacote que faz isso, né? O GG Palette, por exemplo, né? Que você consegue fazer. Color Ramp Palette é o nome desse pacote, né? É bem interessante. Mais algum comentário, pessoal, antes de eu fazer o hands-on? Anderson e Ellen, né? Eu queria perguntar assim para vocês. Você até acabou comentando sobre os notebooks, né? E aí a minha pergunta era justamente essa, porque eu não sei se vocês, como é que vocês, enfim, se vocês já usaram não é exatamente o R Markdown, mas é um Markdown dentro do Jupyter, no R. Assim, é o R no Jupyter, e aí você lá vai construindo o notebook, né? E aí você pode escolher os bloquinhos Markdown e os bloquinhos código, né? Igual Não, igual no RStudio, um pouco próximo do RStudio, né? Só que, enfim, eu não sei se dá para mudar, porque assim, é bem meu jeito de usar Markdown, entre aspas, é esse, é bem No Jupyter. do Jupyter mesmo. Uhum. Eu não sei se dá para mudar as configurações, se dá para fazer tudo isso que faz no Markdown no RStudio, se dá para fazer lá no Jupyter. Eu não sei se vocês sabem se. Então, eu já testei, né, o Jupyter, mas foi algo bem básico também, não mexi nas configurações, então não consigo afirmar com certeza se você consegue fazer por exemplo, né, criar slide, criar site, né, pelo Jupyter, certo? Precisaria checar, né? Eu uso bastante o RStudio, né? Mas eu também não sou muito fã dessa parte dos sistemas online, né? Estava até
Até comentando, acho que o Jeff, né, tava na turma do Jefferson, né, que às vezes ele entra como Jeff, né, o Jefferson. Ele tava na turma de hoje à tarde, né, de Big Data, e a gente tava comentando um pouco sobre os notebooks, R Cloud, por exemplo, né. Então, assim, uma vantagem que você consegue instalar, né, você não precisa instalar as coisas na sua máquina, etc, né, mas tem algumas desvantagens. Então, quando é um sistema gratuito, ele tende a ser um pouco limitado. Então, na disciplina de Big Data, né, eu passei para os alunos uma aula de como utilizar vários cores da máquina, né, para acelerar o processamento, né, a performance computacional. E lá no R Cloud, por exemplo, por mais seja, né, maravilhoso, está online e etc, né, até mesmo no Google Platform, as máquinas virtuais que se cedem ali são bem básicas. Então, no R Cloud, por exemplo, ele vai te liberar uma máquina de 1 GB de RAM dedicada, né, para fazer as análises, etc, mas é 1 GB só de RAM e um core. Né? Então, por mais que você tenha, né, queira trabalhar com 4 cores, no R Cloud você não vai conseguir, só se você pagar. Né? Então, eu vejo algumas limitações, certo? Por isso que eu não tenho mexido muito a fundo nisso. Né? Tudo bem que o RStudio é uma empresa, né? O software RStudio também é gratuito, está na máquina, mas essa parte online também eu sou um pouco ansioso, né? Às vezes eu digito, não sei se é meu Google Chrome, mas já faz um tempo já que eu digito uma letra e demora alguns segundos para aparecer lá na tela, né? Então eu não me adaptei bem, certo? Então pro meu estilo, mas realmente eu preciso dar uma olhada melhor no Jupyter, né? Para ver se você consegue fazer toda essa estrutura de criação de slides, né? Essas estruturas mais robustas que tem no R Markdown. Do que eu tentei, meio que não funcionou, assim, tipo, só funciona a marcação, eu acho que negrito, itálico, isso funciona direitinho. Agora, eu não sei se dá para mudar a fonte e essas coisas, eu não sei, entendeu? Eu acho que Isso, tem você meio vai que um colocar um padrão. arquivo CSS, né? Para mudar fonte, essas coisas, né? Tem que colocar. Para a parte de PDF, você consegue mudar a fonte. Não, está gerando PDF, você consegue mudar a fonte com pelo menos o tamanho da fonte, né? Com um tag de preâmbulo, né? Font size, 2 pontos, né? Mas coloca o número que você quiser ali, né? Aumenta, diminui para o PDF. Só que para o HTML não. Aí no HTML você faz a edição no CSS mesmo. Precisa ver como que, né? Se você tem uma área de trabalho lá no Jupyter Notebook e talvez trazer essa estrutura. O Jeff falou que ele está com problema, né? Chega um pouco atrasado hoje, mas tem um problema na estúdio, não consigo dar um initR para gerar o PDF. Só consigo HTML. Diz que não tem algo instalado, mas não consigo instalar o que pede. Ou pelo menos acho que pede. Não sei se é o assunto da aula. Exato, né? O initR, né? Esse Kinit, ele vem de novelo, né? Novelo de Lang, que ele mistura várias linguagens, tá? Ele vai misturar R com HTML, com LaTeX, com a estrutura de PostScript para gerar o PDF, tem várias coisas. Por isso que é Kinitiar, né? Ele está misturando várias linguagens com R, certo? Dependendo se for, né? Por exemplo, se for se você está fazendo isso para gerar esse PDF, que tem alguma coisa, que tem fórmula, LaTeX, por exemplo, né? Muito provavelmente, talvez você tenha que instalar algo do LaTeX como MikTeX, tá? Então, precisa dar uma olhada nos erros que tá acontecendo ali e tentar instalar essa estrutura. Aí você vai instalar por fora do RStudio mesmo. Né? Talvez a sua máquina não tenha o LaTeX instalado. E ele roda normal? O seu né? Se você, né? Isso. Você usa qual editor para o seu LaTeX? Tem vários, né? Tem o Microsoft. Microsoft não. Fugiu o nome. Eu tenho até ele aqui instalado. Tex Studio. Isso, né? Tem o Tex Studio, tem o Technic Center, né? O Tex Studio é muito bom, tá? O Tex Studio, ele geralmente não costuma dar problema. Tex Studio, né? Porque quando você tem um que é mais antigo, que é o MikTeX, né? Tem um que chama WinEdit, se não me engano, que eu usei há muito tempo atrás, que era bom também, mas um antigo o pessoal usa bastante,
é o Technic Center. Tá? O Technic Center, primeiro você tem que instalar o Technic Center, depois instalar um outro que chama Mictech, né? Então ele é um pouco complicado. O Text Studio, quando você instala, ele instala tudo de uma vez. Né? Você não precisa ficar se preocupando com o LaTeX que está instalado, etc. Tá? Então, uma possibilidade verifica se está rodando certinho o seu LaTeX, né? Testa esse Text Studio, se você instala o Text Studio, não vai dar conflito com a sua outra versão do LaTeX, e ver se o UnityAR funciona. Tá? Mas provavelmente deve ser isso mesmo, né? Uma versão com relação ao LaTeX, ou então fazer um update da Studio, né? Uma coisa nesse sentido. E tenta fazer algumas modificações, Jefferson. Se você não conseguir, você tira um print, né, do pedaço das mensagens que está dando no UnityAR, põe lá no Slack, que aí eu tento ver, né, se tem alguma mensagem assim pode dar ideia do que é o problema. Tá bom? Mais comentários, pessoal. Júlia, ficou claro? Desculpa, que o Jefferson mandou mensagem, né? Eu comecei a ler. Ficou claro essa parte? Ficou claro, sim. Tranquilo. Mas eu vou dar uma olhada, né, lá no Jupyter Notebook, né, para ver essa estrutura. A minha sensação é que não, certo? Mas eu posso estar enganado. Não, eu também acho que sim. Também acho que não, no caso. Porque o Jupyter acaba facilitando um pouco, né? Porque tem os bloquinhos ali, eu acho que até para a interface meio que ajuda até você visualizar, assim, né? Mas eu acho que tem essa limitação mesmo do que é que você consegue o alterar. bom é que você não precisa fazer a compilação, ele está compilando automático, né? É. Então, geralmente, quando a gente está no Markdown no RStudio, né? Para você ver como que tá bonitinho, né? Você tem que rodar e exibir em HTML. Mas mesmo assim, Rodar inteiro, né? você consegue ir rodando os blocos de código também, né? E ele disponibiliza embaixo o resultado. Eu vou fazer aqui um exemplo rápido para a gente ver como fica isso. Tá? Você consegue também né, de ir rodando as análises, né? Só a parte de compilação final, que aí como fica o HTML final, por exemplo, né? E você verifica só quando compila tudo mesmo. Entendi. Tudo bem, pessoal? Posso compartilhar então? Fazer um leve exercício aqui de Markdown? Pode sim. Vocês estão vendo minha tela já? Sim. Então, eu vou ficar meio de lado aqui, porque eu estou com 2 monitores, né? Eu estou olhando aqui para o monitor. Então, essa parte de como é fácil, né, trabalhar com a Studio, né, com o Markdown, esse atalho que a Ellen falou, né, é simples. Então, File, New File, R Markdown, certo? Aí, nesse caso aqui, ó, ele vai te dar algumas opções, né? Então, a parte de apresentação, que é para slide, né? Então, já tem aqui os tipos, ó, até PowerPoint, né? Depois vocês testem, né? A parte que funciona melhor é o documento HTML, tá? Então, as outras coisas funcionam, mas tem que dar uma olhada com mais calma, né? Tem a parte de apresentação em HTML também, né? Tem a parte de Shine, né? Para já gerar um documento em Shine. Tem outros tipos de template, né? Que ele já... Essa aqui é a parte um pouco mais nova, tá? Um tempo atrás o Markdown não tinha isso, né? Não testei algumas coisas, mas já tem até para artigo científico, para o Journal of Statistical Software, né? É bem interessante, né? Então tem aqui Ninja Presentation, né? Acho que esse Ninja Presentation é aquele template do RLabs, né? Ou uma modificação dele que é... Isso, foi esse que eu usei. Isso, exatamente. Né? Então aqui a gente tem o documento, certo? Vou fazer o padrão, dá até para gerar o Word, inclusive, né? Mas vou manter o padrão, né? Que esse que a Ellen mostrou que é o básico, né? Então, File New. Aqui não tem a parte de site, por exemplo, né? O site você faz com outras ferramentas, né? Mas dá para fazer. Aí o básico também é com Markdown. Então aqui, ó, na hora que você cria isso, né? Já note que o ícone aqui está diferente, né? Um arquivo RMD, certo? Não é um arquivo R, mas, né? E ele já te dá um exemplo aqui, né? De muitas coisas que a Ellen falou, né? Ele já te dá um exemplo de como que é esse código, tá? Então, se você vem aqui no UnityAR, né, você pode gerar aqui em Word, em HTML, em PDF. Tá? Mas a gente gerou um documento que o output dele tá como HTML. Tá? HTML document. Então, o ideal é que você gere ele com HTML. Só que, para fazer isso, eu preciso salvar. Né? Então, vou fazer aqui como teste.
Test Markdown. Test Markdown. Ele tem que salvar, porque, né, ele vai gerar todo o arquivo, ele gera uns arquivos de auxiliares, né? E aí ele mostra para você, né, nessa janela do Viewer, do R, mas você pode abrir no próprio browser, né? Então aqui ele está, deixa eu mandar para outra janela. Aqui, ó, certo? Aqui já meu browser é o Chrome, né? Que já, opa, esse F11 aqui eu sempre me atrapalho com ele. E note que assim, né, já é interessante, né? Uma estrutura elegante assim, né? De isso aqui, né? Esse gráfico, por exemplo, ele foi um gráfico gerado automaticamente do R já, né? Não foi uma imagem que a gente foi lá, né? Rodou primeiro o código, depois gerou a imagem, depois importou, né? Tudo gerado do R. Esses dados aqui, ó, ele vem desse comando summary, tá? Então isso que é interessante. Antigamente, né? A gente tinha uma estrutura de vincular o R com LaTeX, que chamava Suive, que é um pouco mais antigo, tá? Que era um pouco chato de usar. Eu usei um tempo, mas era muito complicado, né? Não tinha o RStudio ainda, né? Era uma coisa um pouco mais antiga, né? E é muito chato de usar para fazer isso aqui, né? E agora o R Markdown faz isso com uma facilidade incrível, né? Então a estrutura, né? Como trazer aqui os bloquinhos de código, né? Então isso é a parte de exibição. Então os próprios relatórios de vocês vão ficar com esse design básico aí, né? Basicamente. Vamos voltar lá para o código para a gente fazer algumas alterações, né? Então, note que os blocos de código, né? Você tem essa relação aqui. Vou mudar aqui, né? Exemplo R Markdown. Markdown. E aquela estrutura de tamanho. Vamos tirar tudo isso aqui, né? Aqui. Até esse aqui ele está falando que é para dar eco em tudo, tá? A gente pode tirar também. Não tem problema. Então, esse aqui é o título 1, né, que é o maior. Então, é aquela estrutura que a Ellen tinha comentado, né? Título 2, vai diminuindo. Título 3. E título 3. Aqui, ó, né, no R Markdown é importante, né? Você abuse sempre dos Enter, tá? Então, vou colocar aqui itens. Aquela estrutura de colocar item. Item A, e tab. Item A1, mais enter, senão ele pode dar alguns probleminhas aí, né? Item A2 e etc. Tá? Vamos colocar aqui, né, texto em negrito. O negrito é 2 somente, né? 2 asterisco aqui, né? E vamos rodar de novo. Olha lá, certo? Os itens, item A, né? Note que esse título aqui ele é maior que esse, que é maior que esse, certo? Então você pode fazer esse tipo de... Geralmente aqui o título fica maior, né? A parte de inserção de figuras, imagens. A parte de enter que eu falei para vocês, né? Vou colocar, fazer um texto negrito aqui para várias situações. Aí eu termino, quero dar um enter grande. Aí eu vou fazer com o BR. Tá? O BR ele vai dar um espaço, que é uma tag HTML, para dar espaço. Ó, tá vendo? Se você não dá esse espaço, ele vai simplesmente colocar na outra linha. Certo? Aí, o interessante do R, né? Então, você tem esses chunks aqui, ó, trazendo para R. E aqui você pode começar a fazer os seus códigos em R em si, tá? Vou dar uns enters aqui. Vamos pegar o data cars mesmo, né? Data cars e summary cars, igual a Ellen mostrou, tá? E aqui você pode rodar a sua análise. E ele vai mostrar aqui embaixo. Certo? Que eu estava comentando com a Júlia. Né? A Júnia, perdão. E é na mesma estrutura. Então, se você faz, né, você pode ir olhando suas análises aqui. Né? Eu costumo fazendo, vou olhando aqui. Na hora que eu quero ver o arquivo inteiro construído, eu simplesmente clico aqui no initiar. Init, né? Aí ele vai mostrar
vamos olhar no Open Browser, né? Aqui, ó. Ele mostra pra gente, ó. Certo? E aí tem como, na mesma estrutura, né, você fazer, continuar com o seu código. Tá? Vou fazer um gráfico simples aqui. Só para... Tá assim, pessoal, é fantástico, né? Então você pode fazer até no mesmo... Vamos colocar aqui um plot mesmo, né? Plot de cars. Aí rodar aqui, ó, ele vai já te dar todo o output, ó, né? Te dá o output do console e do gráfico, certo? Vamos colocar uma cor aqui, all igual orange, certo? E de novo, e aí você tem essa estrutura, né? E o que a Ellen comentou, né? Se você não quer que apareça esses códigos em si, tá? Eu não quero que apareça o data cars, eu quero que apareça só o gráfico, tá? Se você não quer que apareça o summer, você tira o summer daqui, né? Mas vamos imaginar que eu quero só o gráfico. Aí você volta para cá, no RStudio, né? Então não quero o summer, você pode fazer comentário aqui também, que é um código em R, tá? E aí tem essa estrutura de echo, né? Tem vários argumentos, como a Ellen mostrou, né? Tem de warning, evol, né? Vou imaginar que eu quero deixar só um código aqui, ó, antes, um summary. Eu quero exibir que um código que faz alguma coisa, mas não quero rodar, né? Então, eu vou colocar esse summary aqui, ó. Essa parte de eval, eu vou falar para ele não avaliar o código, tá? É um false. Não avalie esse código, ele não vai rodar isso. E ele não vai printar isso, mas ele vai rodar, certo? Ele vai dar esse plot e o plot vai aparecer lá com o gráfico. Olha lá. Certo? Esse aqui é do primeiro que eu pedi só para ele exibir esse código, para não mostrar, senão ele ia colocar a tabelinha aqui. E aqui o gráfico. Tá? Então, alguém perguntou, né? Acho que o Eduardo perguntou, né? Com relação ao gráfico. Aí você tem outros argumentos, que é o FIG, né? Então, note, né, pessoal, o RStudio é muito importante, né? Então, ele já é integrado com o RMarkdown, né? Você tem o autocompletar aqui, né? Então, aqui o Fig Align, né? E eu quero no centro. Então, esse gráfico aqui ele vai ser orientado no centro. Certo? Olha lá, fica ao centro. Certo? E tem a vantagem de que quem conhece um pouquinho mais de HTML pode editar bastante o relatório. Tá? Uma possibilidade, vou imaginar assim, eu quero exemplo RMarkdown, só quero que o Markdown apareça embaixo. Né? Exemplo grande e RMarkdown embaixo. Eu posso vir aqui, ó, tá vendo que tá desse jeito? E eu falei que era o tag para mudar de linha, BR. Vou dar de novo. Ele vai mandar o Markdown para baixo. Olha lá. Certo? Aí você pode ir escrevendo. E qual que é a grande vantagem, né? Nesse texto? Ele vai se adequando, né? Ele é responsivo. Certo? Então, tem algumas coisas, assim, de legenda, imagem, que tem que colocar umas tags específicas para ele se adaptar, mas ele é responsivo. Tá? A vantagem de fazer em HTML é nessa estrutura que é responsiva. Tá? Então, é muito interessante, assim, eu recomendo, quem gostou da ferramenta, né, tem esses dois sites que a Ellen mostrou, que é bastante interessante, né? Ah, e é claro, né, vamos mostrar a parte do LaTeX, né? Vamos fazer uma média aqui, né? Fazer uma média. Soma de até 1 até N, né? De quem? Dos elementos de XI dividido por N. Então, frac. Isso aqui é código LaTeX, tá? Dividido por N. Aqui é a média, né? E aí, quando você coloca essas duas chavinhas aqui, né? Os dois cifrões, é que a fórmula está centralizada. Se você não quiser centralizado e você está o texto, né? Então, a média, né? Média. Média amostral, vamos colocar assim, né? E só com um ele vai gerar já para a gente a formulinha, né? Aqui, ó. Ficou lá embaixo, né? Ficou lá embaixo porque o documento termina aqui. Mas se você quer que ele fique centralizado e maior, aí você coloca duas. Tá? Pode até dar um Enter aqui, mas não é o fato que é o Enter que vai deixar ele maior, né? Vou até dar um BR aqui para ficar
espaçado. Roda de novo. Aí, vai ficar o centro. Tá? Então dá para fazer bastante coisa, né? Aqui a gente colocou negrito, né? O itálico são duas estruturas, né? Então aqui, vamos colocar aqui um texto itálico. Só tem um grande defeito, eu acho, o Markdown em si. Ele não tem corretor ortográfico. Certo? Então, se você digitar alguma coisa errada, para você ver que está errado, né? Igual o Word, por exemplo, te dá um corretor ortográfico ali, que você digitou uma palavra errada, isso é complicado. Tá? Então, mas isso acontece no Overleaf também, porque o texto é em inglês, geralmente, né? Então, tem algum momento aqui está em itálico. Aqui, itálico, certo? Então, aí eu coloco também a gente põe o HTML da R, da Ellen, e vou Ô, colocar professor, Sim. oi, esse site em HTML que ele compila, outras pessoas podem acessar? Não, né? Ou podem? Não, aí você tem que colocar ele num site. Está na minha máquina, mas Certo. se você pode até divulgar ele, né? Isso é muito interessante. Eu não sei como eles fazem isso, tá? Não sei qual é a tecnologia que está por trás disso. Porque, por exemplo, você tem uma imagem aqui, né? Eu já gerei vários documentos com imagem, com gráficos, né? E só o arquivo HTML, se você mandar isso pelo WhatsApp para a pessoa, né? A pessoa vai abrir com tudo ali, né? Porque geralmente assim, para quem já fez site antes, né? Você tem um documento que é HTML, depois tem um outro arquivo, né? Tem um arquivo que é HTML, um outro arquivo que é CSS, um outro arquivo que é a imagem, né? E para tudo funcionar, você tem que mandar tudo certinho, né? Para rodar e o site parecer bonito. Nesse caso, não. Se você mandar esse arquivo aqui, né? Se eu mandar exatamente só esse arquivo aqui, em HTML, para qualquer um de vocês, pelo WhatsApp ou por e-mail, né? Quando você abrir na sua máquina ou no seu celular, você vai visualizar ele exatamente dessa forma. Tá? Isso é uma grande vantagem. Agora sim, para estar num site, né, divulgado para todo mundo, aí você precisa ter um endereço, né? Precisa ter para ter um site em si, você precisa de duas coisas, né? Hospedagem, né? Que basicamente, o que é hospedagem? É uma pasta em alguma máquina que está online, tá? É um espaço disponível ali, né? A primeira coisa. E o segundo é o domínio, né? Que é o endereço. Então, por exemplo, lá no site do LED, né, a gente tem o www.led.ufba.br, que é o domínio. Mas a gente também tem uma pastinha lá no STI, que é um servidor da UFBA, né? E que tem um servidor online lá para a gente usar. Então é a mesma estrutura. Tem uma pastinha num servidor que já está preparado para rodar os arcabouços aí interpretar HTML, né? Rodar parte de MySQL, PHP, JavaScript, né? Precisa de uma configuração de uma máquina específica. Né? Ela tem IP aberto para as pessoas acessarem, né? Está na rede. Então você precisa, né, ter um espaço desse tipo e domínio. Tá? O domínio, assim, se você comprar um domínio, né, por exemplo, a gente tem o prisionesportivo.com.br, né? O domínio geralmente é barato, dependendo o nome que você quer, né? Mas, por exemplo, a gente foi pesquisar quanto que estava o LED.com, né? Na época que a gente fundou o LED, né? Mas era caríssimo, né? Caríssimo. Né? Era LED.science, né? Esse domínio aí, ele custa mais de $5.000, né? Caríssimo. Né? São nomes chaves, assim, né? Mas geralmente os domínios são baratos. Então, domínio assim você compra por R$30 por ano, né? Só que não só o domínio é suficiente. Tá? Você precisa ter uma área de hospedagem, que é isso que é mais caro. E o hospedagem você paga por mês e dependendo aí, você não vai pagar menos que R$100 por mês, né? Só se for uma hospedagem bem simples. Tá? Mas tem, né? Depois é uma pesquisada, tem coisas gratuitas, né? Fica com algumas propagandas, mas tem essa parte de hospedagem gratuita. Mas uma vantagem do arquivo Markdown é que você pode enviar e ele vai aparecer assim para qualquer um. Tá? Isso é bem interessante. E aqui ele vai gerando, né? Cada vez ele gera um diferente. Aqui fechando. Tudo bem? Respondi? Respondeu, professor. Sim? Sim, não está ainda não. Foi? Maravilha. Maravilha. Então, esse código aqui a gente deixa, né? Tem outras configurações interessantes, né? De imagem, né? Outras coisas que você pode fazer. Às vezes aparece uma mensagenzinha aqui do R, né?
Você pode colocar warning false também, né? Message false, são coisas nesse sentido. Tá, mas o que eu tinha comentado com a Júnia, né, era que você consegue ir rodando também os blocos, né? E olhando a análise, tá? Dentro do RStudio mesmo. Então, agora todos os relatórios, né, a serem entregues, eu vou pedir para vocês nesse formato de Markdown. Tá? Se quiser fazer no Jupyter, faz, pode usar onde vocês quiserem, mas nesse formato aqui, RMD. Tá? De R Markdown, e como a Ellen falou, essa estrutura de linguagem do Markdown, né, que é essa estrutura de marcação que a gente chama, né, que é para escrever. Por que isso não é uma linguagem de programação? Porque você não vai conseguir fazer um for com ele. Né? Você não vai conseguir uma estrutura de condicional, de controle, né? Você não consegue fazer nada com isso, você consegue escrever só. Tá? Por isso que formalmente ele não é uma linguagem de programação. Então eu vou disponibilizar também esse código aqui, né?